e eles perguntaram para os professores de história qual é o maior herói para você. E de lavada ganhou Che Guevara. Quando você tem uma situação dessa, aí não é mais o Rafael que está criando estimativas. Não é mais o Rafael que está falando mal de professor. É um fato identificado, não é, por uma pesquisa. E isso é triste, porque Che Guevara nem é nosso personagem e ele nem foi um herói, né? A gente tem uma história tão bonita, com tantos personagens que demonstraram valor, virtude, saber, capacidade de fazer riqueza, capacidade de ser digno mesmo diante de situações difíceis. Nós temos até alguns santos. Por que a gente precisa, professor em sala de aula, precisa exaltar o Che Guevara como o grande herói? E o Brasil tem uma trajetória, quando ela é mal contada, e os únicos heróis são aqueles que tentaram fazer revoluções populares à maneira socialista, naturalmente você vai votar em quem parece mais com isso. Não é uma coisa de lavagem cerebral, é uma lógica. Eu sempre sou muito reticente de falar de professor, porque eu já fui coordenador de escola, trabalho em universidade. O professor tem uma vida do cão e tá lá pra educar as crianças, tudo. Só que você vem de uma universidade que você aprendeu de um jeito. Aí você tem pouco tempo pra preparar a aula. Aí você acaba seguindo o mesmo jeito que você aprendeu, ou do livro didático, que é o mais cômodo. E toda essa estrutura tá construída pra história sim pender mais pra esquerda. Quando a gente pega atualmente, por que houve essa invasão de teoria revolucionária, pseudocientífica no âmbito da história e que chegou às escolas por meio de professores e livros didáticos? Foi o contexto contrário à ditadura militar, né, ao regime militar. Houve aquela ideia do Golbery de deixar a cultura como válvula de escape para a esquerda, para eles terem onde viver. Desde a década de 60, sobretudo 70 e 80, eles foram se apropriando das universidades, paulatinamente. Então, se houvesse ali os social studies, né, os estudos sociais que a gente tinha na escola, que tinha aquela ideia de círculos concêntricos, estudar o bairro, estudar a cidade, tudo que é uma ideia norte-americana, então era liberal. Olha só. Eles substituem isso por filosofia, história, geografia e tal. Eles conseguiram tomar aos poucos, e eles eram muito diplomáticos no primeiro momento. A direita acha que na porrada consegue tudo. Então, se você quer penetrar numa instituição, você precisa chegar de uma maneira mais adequada. Tem que ter gente talentosa para estudar e ir se concentrando em produzir textos, em produzir livro, em produzir, pegar diploma e ser reconhecido e frequentar os ambientes, os seminários, os eventos. E a esquerda fez isso. Ela visava a hegemonia. Quando constrói a hegemonia cultural nos anos 90, sobretudo final dos anos 90 e início dos 2000, quando o Lula é eleito, a hegemonia era total. Hegemonia cultural. Eles predominavam, mas absolutamente. Por quê? Porque os meios de sustento, os meios de financiamento, os cargos significam os salários, os recursos, estavam com eles. Quem mandava, quem dava ordem, para onde iam os recursos, quem poderia estudar, quem seria aceito nesse programa e no outro já eram eles. Então eles conseguiram hegemonia. Ainda era. Ainda é. Em grande parte ainda é.